O samba não pode parar. Corre em nossas veias, mas o samba... O samba, ele é a minha identidade. O samba é minha bandeira de luta, é minha história. É o gênero musical que existe em qualquer pedacinho da nação brasileira. Sofri ao lado dele, hoje ele me ajuda. Hoje ele é patrimônio cultural do nosso país. Eu acho que é a vida mesmo, porque assim, eu não me imagino fazendo outra coisa, né? O samba te dá uma vivência, uma sabedoria, uma alegria de viver, uma capacidade de enfrentar as adversidades, os problemas que você não tem nenhum outro lugar que te ensine. O samba é um chamamento, né, ao corpo, o samba é um chamamento ao espírito, o samba é um chamamento à ancestralidade. Pois eu tenho orgulho disso, sabe? Eu acho que isso está dentro da minha alma, né? E quando a minha alma se expande, ela toma conta de outros corpos também. A minha alma é o samba. O samba não pode parar. Corre em nossas veias. Eu acho que é importante fazer conhecer o samba, porque ao se conhecer a trajetória do samba, para ser se tornado hoje patrimônio cultural desse país, há de reconhecer força, né, numa camada da sociedade que estava totalmente sem isso, sem aquilo, enfim, desprovida de direitos. E que ela, então, entende que nela mora uma força, nela mora um poder. A gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro foi uma cidade segregada. Todos que chegavam no início do século, ou em séculos passados, chegavam no Porto do Rio de Janeiro e diziam assim, isso aqui é uma África. A gente tem muitos relatos disso, né? E aí, para mostrar um Rio de Janeiro diferente, eles começam a fazer um montão de políticas públicas que era justamente de afastar essa população do centro da cidade. Então o Rio de Janeiro se pretendia europeu. O Brasil não queria ter nenhum vínculo com aquela escravidão do qual ele tinha se beneficiado terrivelmente, mas aquilo era uma mancha do passado, era preciso inaugurar novos tempos em que nós éramos uma cidade linda, o Brasil era um país maravilhoso e nada tem a ver com aquela gente ali que está meio esquisita, está fazendo coisas que não são condizentes com essa apresentação. Houve toda uma expulsão desses negros e pobres e se você perceber, eles acabam voltando para esses espaços para desfilar. Inicialmente na Praça 11, hoje a gente tem o Sambódromo, então é uma reocupação de um espaço que, na verdade, eles sentem que pertence a eles, mas que a sociedade teima em dizer que não, né? Então, essa prática desse samba, ela começa nos terreiros e protegida pelas grandes mães de santo. Uma delas, e a maior delas, que era uma grande líder, era a Tia Seata, né? Então, na casa da Tia Seata, você tinha... era o lugar que você tinha esses grandes pontos de encontro, de efervescência, nos primórdios do começo desse samba. As pessoas, quer dizer, os compositores principalmente, eles tinham que ficar na casa da Tia Seata e dizer que estavam numa reunião religiosa, que ali era um terreiro e tal, para que a polícia não entendesse que eram sambistas, que ali estava rolando um samba, porque eles corriam o risco, né, de serem presos, porque o sambista era considerado malandro, né, aquela malandragem. Isso era uma minoria de pessoas ignorantes que achavam que o sambista era marginal, que era vagabundo, que era isso, que não gostava de trabalhar. Não. O Paulo era ilustrador, Cartola era pedreiro, entendeu? Não adiantava a polícia chegar a prender, coisa que no dia a gente estava no samba de novo, não adiantava. Prenderam o Paulo da Portela, rasgaram a roupa do Cartola, foi reclamar que tiraram as bandeirinhas, o delegado não acaba com isso, e o Cartola foi, Mangueira não passou, pegaram ele, e no dia seguinte a gente estava lá, a gente era, Nelson Sargento é feliz, o negro forte, destemido, duramente perseguido na esquina do Botequim do Terreiro, mas não adiantava. Não adiantava não, porque o amor que nós tínhamos pelo samba, e era a alegria do povo.
do Estácio, é uma geração que começa a perceber que o tipo de samba da Pequena África, o samba machichado, ele não era um samba adequado para o desfile em cortejo. Então o que é que eles fazem? Eles começam a trabalhar com um alongamento maior da nota. Eles começam a trabalhar, né, de uma maneira diferente, com preenchimento do vazio, da síncope. E isso vai dando origem a um outro tipo de samba, que a gente costuma dizer que é o samba de sambar, porque ele é um samba adequado ao desfile. As escolas de samba eram um retrato da comunidade. Não existia escola de samba. A escola de samba passa a existir por conta de uma imposição, né? Por exemplo, a Portela teve vários nomes. A Portela teve o primeiro conjunto Oswaldo Cruz, que era um grupo de Oswaldo Cruz. Depois, quem fala de nós come música. Eu não vou ter o relato exato, né? Mas na época que proibiam e que as pessoas não tinham licença, a Portela tinha o nome de Vai Como Pode. E chegou na hora do delegado que tinha que pagar uma permissão para poder desfilar. O delegado vai como pode, quer dizer, aquela coisa assim, que era para se divertir, né? Vai como pode. Não, isso não pode não. Onde fica a escola de vocês? Portela, que nome bonito. Não, é Portela. O nome da Portela foi desse jeito, né? E eles aceitaram, conciliaram para poder desfilar. Até que as autoridades dizem que foi Pedro Ernesto, que viu aquela cultura bonita, popular, que não dava despesa, disseram, vamos ajudar. Aí deu a subvenção para a escola de samba e obrigou as escolas a botar um GRES na frente. Grêmio Recreativo Escola de Samba tal. Aí a escola começa, o samba começa a sair, né, da marginalidade. O samba, num certo momento, ele passa a ser cooptado ou pela indústria fonográfica ou pelo próprio Estado brasileiro. Porque o próprio Estado, sobretudo a partir da era Vargas, começa a adotar uma estratégia em que conceder é uma maneira de controlar, né? Então há um processo de adequação do samba, para mim, à indústria do disco e ao discurso do Estado, que implica, né, entre aspas, numa certa limpeza que se faz em relação ao samba e à história dele. É o samba que vai ser desafricanizado, é o samba que vai ser desmacumbado, é o samba que vai ser carnavalizado, é o samba que vai sendo domesticado. Enfim, mesmo naquele momento, o sambista sempre dava um jeito de introduzir na letra do samba alguma coisa que falasse dele, da sua capacidade de sobreviver. Os sambas enredos, antigamente, eles eram enormes, as letras contavam a história do Brasil. Você aprendia a história do Brasil através de samba enredo. Depois isso mudou, porque os sambas enredos começaram a ser gravados, começou a ter LP. O samba não tem como se ensinar. É a única coisa que não tem como se ensinar. Ou você tem o dom ou não tem. Certamente que quando o samba vira moda, né, muitos gatos passam por lebre. Mas dá para você sentir o que veio num momento inspirável, entendeu? Para ficar, e dá para você ver aquilo que tem um prazozinho de validade. Ele cantou aqui, cantou aquilo, de repente sumiu. Acho que nem o próprio autor depois se lembra dele. Desfilou ali, quarta-feira, domingo já ninguém sabe o samba. Agora, tem aquele que nasceu num momento de inspiração, que tudo tem sua hora. Não adianta, porque o carnavalesco tem, que é o samba pro dia 15, nós temos que acabar isso de qualquer maneira. Não, de qualquer maneira, não. De qualquer maneira, não. Andado, quer dizer, já andei bastante, vários continentes, né? Já fui a vários lugares. Aí, cara, assim, não tem jeito. O samba representa o Brasil, a música brasileira lá fora é o samba. Desculpa aí. O samba tá aí, entendeu? Porque essa ginga que nós temos, só quem tem é o Brasil. 100 anos, ele se torna o símbolo da nacionalidade. Hoje em dia, ninguém pensa o Brasil sem pensar, entre outros elementos da brasilidade, o samba brasileiro. Eu acho que mais do que comemorar
esse centenário é um grande momento de reflexão sobre a importância do samba, do que samba representa para o sambista e para a sociedade brasileira. A história, ela traz, sabe, a legitimidade. A história, ela protege a cultura, né? A cultura, a essência, né? De um país, de uma nação.